Boletaria é uma terra desolada e com muitos perigos à espreita. Se visitar os terrores e desafios desse reino amaldiçoado uma vez não foi o suficiente para você, chegou a hora de preparar novamente suas armas e voltar para esse lugar maldito. Eu sou a Bruna Penilhas e o Game Shark de hoje vai destrinchar tudo sobre um jogo que ajudou a criar um novo gênero de jogos no PlayStation 3 e agora foi repaginado para a nova geração da Sony. Sejam muito bem-vindos ao Game Shark de Demon's Souls Remake. Desenvolvido pela PlayStation Studios em parceria com a Bluepoint Games, Demon's Souls é um remake de um verdadeiro clássico que estava preso ao catálogo do PlayStation 3. Totalmente reconstruído do zero e aprimorado para o PS5, o remake chegou como título de lançamento do console em novembro de 2020. O remake reapresenta os horrores de uma terra de fantasia sombria e desolada para uma nova geração de jogadores, mas promete uma experiência tão impressionante quanto foi originalmente para os fãs mais antigos. A nova versão do título coroa o trabalho de Hidetaka Miyazaki e da desenvolvedora From Software na criação de um novo subgênero de jogos com o lançamento de Demon's Souls original em 2009. O game ajudou a formar na época o que hoje a gente chama de Souls-like. Se você sempre ouviu esse termo, mas nunca entendeu direito o que significa, o Game Curso 8000 tá aqui para ajudar você. Souls-like é como chamamos os RPGs de ação inspirados por Demon's Souls e que se popularizaram com o sucesso da trilogia Dark Souls. Mas o que define esse gênero? O combate em um Souls-like é sempre dinâmico, mas depende muito da estratégia. Nesse subgênero, os jogadores precisam gerenciar os recursos limitados, além da estamina do personagem que estão controlando. A mudança faz o player trocar a pancadaria desenfreada por um combate com janelas de aparo e ataques na hora correta. Então, galera, não adianta sair batendo loucamente nos bichos porque não vai dar certo. Isso aqui não é um hack and slash. A dificuldade também é uma grande característica desses jogos. A ideia-chave é que qualquer inimigo, até os menores e menos importantes na história, possam matar o protagonista se você não tiver o devido cuidado. Todos os inimigos possuem padrões de ataques característicos que vão exigir que o jogador observe e entenda os movimentos para defender, contra-atacar e sobreviver. Como se não bastasse os combates desafiadores, um Souls-like não é uma experiência raiz sem que a morte do jogador signifique a perda de algo permanente. Seja na perda de parte dos seus itens ou até da progressão do jogo, um Souls-like obriga o jogador a voltar a um ponto de salvamento anterior e repetir o caminho tortuoso que tirou sua vida da última vez. Ah, e todos os inimigos, até mesmo aqueles menores que te matam, também voltam. Por todas essas características, um Souls-like também tem uma descrição mais simples que resume tudo o que a gente falou até aqui. É um jogo para fazer adulto chorar. Demon's Souls narra a história de Boletaria, um reino que acabou arruinado e isolado do mundo exterior por conta da ganância do seu rei. Em uma busca incessante por poder, o 12º rei de Boletaria, Rei Elend, canalizou as ancestrais artes da alma, despertando o Ancião,
um demônio do alvorecer dos tempos. A invocação também trouxe outra desgraça para o reino, uma névoa incolor que trouxe consigo criaturas famintas por almas humanas. Na Boletéria, dominada pelas forças ocultas, aqueles que têm suas almas arrancadas perdem suas mentes, restando apenas o desejo de atacar quem permaneceu com a consciência sã. Cavaleiros de todo mundo que ousam adentrar a névoa espessa nunca mais foram vistos. E é exatamente aí que o jogador resolve se aventurar. Em meio ao domínio maligno, você deverá enfrentar desafios para ganhar o título de assassino de demônios e enviar a ameaça antiga de volta para o seu sono. Em Demon's Souls, as almas que você coleta de inimigos derrotados são a moeda mais importante para vencer os desafios neste mundo opressor. As almas vão se acumulando no seu inventário à medida que você avança. São elas que permitem a elevação do nível do personagem e a compra de itens dos vendedores. Mas cuidado, como em todo bom Souls-like, morrer significa colocar muito a perder. Ao ser derrotado, o jogador deve conseguir passar pela batalha para voltar ao local de sua morte. Se não conseguir, suas almas acumuladas vão desaparecer para sempre. Todo cuidado é pouco e as lutas em Demon's Souls exigem uma abordagem diferenciada. No lugar de agir como um aluno do Cobra Kai que ataca primeiro sem compaixão, você provavelmente vai mais longe no game se souber se defender e atacar no momento certo, como ensinou o nosso grande e querido Sr. Miyagi. Por esta razão, um dos movimentos mais importantes no jogo é o comando de rolar. Ele é muito útil para fugir de ataques, magias e ganhar espaço para o seu contra-ataque. Fugir dos inimigos com os rolamentos é tão a chave da vitória que a mecânica foi incorporada por todos os jogos da From Software, além de virar meme na comunidade. Muitos jogadores acham estranho fugir de lutas mortais com cambalhotas. Os desvios ainda ficam mais comuns se você escolher jogar os games da From Software atacando com magias. Isso porque magos não carregam grandes defesas e têm vantagem quando abrem distância dos inimigos, ou seja, taca-lhe pau no botão de rolar. Sabendo da importância deste comando, o jogador deve ficar atento a um fator: o peso dos itens que está carregando. Em Demon's Souls, seu inventário é finito e carregar muito peso significa comprometer a sua movimentação. Você pode ver o peso total dos itens carregados no inventário. A cor amarela sinaliza que o jogador pode estar perto de uma sobrecarga. Já a cor vermelha indica que o peso é mais do que o cavaleiro errante pode suportar e agora o jogador vai se locomover como um cadáver no Vale da Perdição. Até os itens mais pequenos, como a grama que cura, possuem o próprio peso que podem lotar o seu inventário. Por isso é sempre importante saber como está a condição do seu personagem antes de entrar em uma batalha. Demon's Souls não tem um protagonista. Na história você controla um guerreiro totalmente customizável. É possível escolher as feições, forma do corpo e até a coloração do personagem que embarca com você nessa aventura. Após aceitar a missão de salvar o reino, o jogador também deverá escolher uma classe para o seu personagem. Cada classe inicia a jogatina com um equipamento, armas diferentes e pontos de singularidade distribuídos em atributos distintos. Apesar das diferenças, a única limitação nas armas, armaduras e magias são os atributos, o que significa que um bárbaro pode ser um belo mago ou um sacerdote pode empunhar uma espada e armadura. Entre as classes estão o soldado, cavaleiro do templo, caçador, ladrão, viajante, entre outros. A Sony recomenda a classe nobre para os novos aventureiros. Isso porque ela é abençoada com o conhecimento de magias e artes proibidas do mundo de Demon's Souls. Como nobre, é possível travar a mira em inimigos e usar as flechas de almas à distância, para que nenhuma ameaça chegue perto de você. O guerreiro também já chega a Boletéria com uma espada e escudo. Antes de continuar nossa jornada por Demon's Souls, o Game Shark vai para um rápido intervalo e volta já já.